Brasil em Debate está de volta hoje recebendo os deputados Guilherme Campos e Luiz Carlos Rauli para discutir as mudanças no Super Simples. Deputado Guilherme Campos, uma das questões que eu deixei para a gente conversar agora é qual a expectativa? Uma coisa é o Nelson Barbosa, consultor, e agora o ministro Nelson Barbosa com compromisso aí de apertar as contas. E uma outra questão que eu queria colocar para o senhor, nessa proposta, como é que está sendo tratada? Porque uma das questões que se levanta com relação ao Super Simples é que, para não extrapolar o teto de faturamento, as empresas deixam de crescer ou vão se multiplicando em outras empresas. Se essa questão foi enfrentada aí nessa proposta. Bom, a questão do ministro Nelson Barbosa foi uma feliz coincidência. Quando ele foi colocado na condição do coordenador desse estudo, não havia essa previsão que ele se tornaria ministro. Mas, como foi falado anteriormente, conspirou a favor. Nós temos aí uma participação da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que é uma frente mista de senadores e deputados, muito articulada, muito presente, muito ativa na área. Tem o Rauli, que é um decano na frente, acho que está desde o início do processo da Micro e Pequena Empresa. Desde a primeira. É um decano na frente, uma referência no trabalho e na atenção à Micro e Pequena Empresa. E uma felicidade nesse governo é ter uma secretaria com status de ministério conduzida por uma pessoa do gabarito e da competência do ministro Guilherme Afife Domingos, que conhece tudo sobre o tema, tem capacidade de articulação, consegue transitar pelo executivo e, juntamente conosco, consegue perceber as necessidades dos micro e pequenos empresários, as necessidades do governo e se traz propostas críveis e factíveis. O atual ministro Nelson Barbosa, à época, enquanto coordenador, já tinha essa visão de estar do lado do executivo. Então, aquilo que veio dele não é algo espatafúrdio, não é algo que venha a quebrar o Estado, é algo que é muito sério e agora ele, do outro lado, recebe com bons olhos. Essa proposta, repito, não teria impacto para esse ano de 2015, teria impacto a partir do ano de 2016, justamente para dar tempo de todo mundo poder se organizar, tanto o governo federal quanto os governos estaduais. E nessa proposta, qual que é o cerne, o mote, a principal preocupação? É facilitar a vida do micro e pequeno empresário. Primeiro, enquanto ele está enquadrado dentro do Simples. Que as faixas de transição e as mudanças de critério das alíquotas passam a ser de um procedimento igual ao cálculo do imposto de renda da pessoa física, que você, na hora que muda de alíquota, você não passa todo o total pela nova alíquota. O passado é do jeito que vinha sendo calculado, só o excedente muda. É um critério muito inteligente para facilitar o crescimento das empresas. Não tem um salto. Não tem salto quando você muda de faturamento. Das 20 faixas existentes hoje, se reduziriam a 7, sendo que foi criada uma nova faixa de 3.600.000, que é o limite atual, até 7.200, voltada para o comércio, permitindo essa transição para o regime normal de tributação do lucro presumido. E uma proposta maior, que é para as indústrias, permitindo as indústrias irem até 14.400.000. E no caso das indústrias exportadoras, como já está aprovado, até 28.800, que é o dobro para quem produz para exportação. Então é um grande facilitador, é algo que vai ajudar em muito todos aqueles que estão enquadrados no Simples. E uma mudança nas tabelas, né? Porque o Simples ficou complicado. Você tem os anexos, né? Aqueles anexos é uma loucura. Se alguém já teve a oportunidade de chegar lá e ver assim, ver assado, para cima, para baixo, para cima, para o lado, na aprovação da universalização do Simples, o que a Receita exigiu como contrapartida? Uma nova tabela, a tabela 6. Essa tabela 6, onde foram enquadradas todas as empresas do setor de serviço, excetuando advogados, corretores de imóveis, corretores de seguros e fisioterapeutas, que ficaram alocados nas tabelas 3 e 4, só é interessante, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da contribuição, quem tem uma alta incidência de participação de mão de obra no seu negócio.
Quando a incidência baixa, é mais interessante permanecer no lucro presumido. E nessa proposta é colocado uma nova alternativa dentro da tabela 3, que fica subdividida em tabela 3A e tabela 3B. Parece o Campeonato Brasileiro, né? Série A e Série B. E para as empresas que têm participação de 22,5% da folha sobre faturamento. Quanto maior a participação da folha no faturamento no setor de serviços, mais interessante fica do ponto de vista fiscal. Quer dizer, estimula a produção de empregos e, pelo que o senhor falou, a indústria que não anda muito bem das pernas nos últimos meses também teria um estímulo meses aí. Não, anos. Esse processo que o Brasil vem passando por esse processo de desindustrialização, palavrinha difícil, vem se acentuando ao longo dos anos, comprometendo o nosso parque fabril, comprometendo a geração de riqueza, comprometendo o emprego, compromete tudo, é uma desgraça. Agora, essa proposta permitiu a entrada de alguns profissionais que a gente chama de profissionais liberais, né? Os advogados, os jornalistas, que sempre, desde que foi criado o Simples, reivindicam a participação nesse regime, porque nem tem um faturamento... A Frente Parlamentar sempre defendeu a inclusão deles, sempre. Tínhamos projetos, meu também. Tem meu também. Tanto que quando eu relatei o projeto da Lei 123, em 2006, tinha 17 projetos na casa, de 17 senhores parlamentares diferentes. Então nós, mais o projeto Sebrae, mais os estudos que fizemos, consultoria da casa, o Sebrae. Foi contratado a FGV também naquela época. E fizemos as tabelas. Senão a Receita Federal não aceitaria. Nós só fizemos as tabelas, já tinha a tabela 1 e a tabela 2, a tabela 1 comércio, tabela 2 indústria, que é meio ponto acima, tabela 3 serviços, que é 50% acima da tabela 1, porque ela é serviço. Aí tivemos que fazer a 4 e a 5, e agora a Receita Federal, sempre ela, exigiu uma tabela 6. Mas não há problema, com a tecnologia de informática, para o contador, para o empresário, torna simples lá na ponta. Nós fomos obrigados a burocratizar, né, os benefícios, porque nós estamos falando de 50 bilhões de reais por ano de renúncia fiscal para 5 milhões de micro e pequenas empresas e quase 5 milhões de empreendedores individuais, e que geram quase... Da onde vai essa renúncia? Hã? Renúncia? A renúncia fiscal, quando você reduz... É o cálculo o cálculo da Receita Federal. É o cálculo oficial da Receita. Era 25 bilhões. De um ano para outro, não sei o que eles fizeram, recalcularam para quase 50 bilhões. Mas o governo... Só para falar assim, há 5 milhões de empresas e quase 5 de MEI, tem uma renúncia de 50 bilhões. As outras 2% das empresas tem 150 bilhões de reais de renúncia. A renúncia fiscal total do governo federal brasileiro é 200 bilhões. Você entra no site da Receita Federal, entra na arrecadação, lá você tem o quadro de gastos tributários, que são o quadro de renúncia. Então você vai ver deste ano, que está na LDO, tem do ano passado, que todo calculado, é estimado, como você disse. Estimado. Mas não importa. O que importa é que no mundo inteiro, os países que têm incentivo para a micro e pequena empresa. Agora, eu queria perguntar ao deputado Guilherme Campos, então para 2015, o que fica? A inclusão dessas categorias já começa a valer para 2015? Eu gostaria que o senhor explicasse, porque a maioria de nós que é assalariado, que é contratado num regime normal de trabalho, não sabe direito o que significa essa simplificação tributária dentro de uma empresa. Quer dizer, é quase um departamento inteiro que você se livra dele, né, de pagar custos, sabe? A questão tributária no Brasil, o deputado Raul sabe muito bem disso, é defensor da simplificação, não só na forma de pagar, mas na forma de apurar todos esses encargos. O que se gasta de tempo no Brasil para você calcular o imposto devido, e nas grandes empresas tem departamentos e departamentos só para isso, só para calcular o imposto que você tem que pagar. E sempre vai calcular errado, porque pela criatividade, pela novidade de tudo aquilo que aparece, sempre tem alguma coisa que deixa as empresas vulneráveis. O Simples não, o Simples vem com essa proposta, facilita a vida do empreendedor. Nessa nossa proposta de hoje,
que está sendo apresentada, existe também uma atenção ao MEI, foi um grande ganho também o microempreendedor individual, aquele que não é abarcado por nenhum tipo de atividade, aquele que tem o seu trabalho, o seu sustento, e com a criação de mais uma faixa para poder abrigar e que ficava meio na informalidade. Ficava totalmente na informalidade, desprotegido de qualquer programa social por parte do governo. O MEI foi um grande avanço social, garantindo essa possibilidade da assistência social ao empreendedor. E já foi aprovado, já vale a inclusão das empresas no Simples do serviço para o ano que vem, já está aprovado, ou seja, já está valendo. E o que nós estamos discutindo agora é a facilitação dos cálculos. É brutal essa diferença. E aqui cabe reconhecer também a participação de dois importantes órgãos. Do SEBRAE, nesse processo todo, que é um grande instrumento que está na mão do micro e pequeno empreendedor do Brasil, que foi o responsável pela contratação dessa pesquisa, e da Receita Federal, que disponibilizou todos os dados para que essa proposta fosse elaborada. Deputado Guilherme Campos, a gente está terminando, deputado Rauli. Programa bom, acaba rápido, né? Não teve nem sangue. O maior programa, a lei da micro e pequena empresa, em 18 anos, é o maior programa de inclusão econômica e social da história do Brasil. E o MEI é o mais avançado da história do Brasil. Bom, e com isso a gente tem que encerrar. Muito obrigada, deputado Luiz Carlos Rauli. Muito obrigada, deputado Guilherme Campos. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever esse e outros programas em nossa página tv.câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá.